Venvance, o famoso remédio psiquiátrico para TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quanto tempo toma? Será que eu posso tomar sem receita? Causa dependência? Quer saber como que foi a minha experiência sendo psicóloga com TDAH tomando Venvance? Vem assistir. Queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro. Esse vídeo também não tem quadro. Esse vídeo, na verdade, eu vou contar a minha experiência com o remédio Venvance, que é para tratamento de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já dá aquele like, se inscreve no canal e corre para o meu Instagram, que eu posto bastante conteúdo por lá. Muito prazer, sou Carolina Montanieri, psicóloga comportamental e neuropsicóloga e também tenho TDAH. Bom, gente, aqui no meu canal tem vários vídeos que eu falo sobre TDAH, como eu descobri meu TDAH, os tipos e níveis de TDAH, por que eu fui fazer minha pós-especialização em neuropsicologia por conta do meu TDAH, a avaliação neuropsicológica, terapia para TDAH, mas esse vídeo eu tô fazendo especialmente para as pessoas que querem procurar relatos, né, de pessoas que já tomaram Venvance. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como que funcionou pra mim esse remédio, os efeitos colaterais, se eu gostei ou se eu não gostei, por quanto tempo eu tomei, porque normalmente são perguntas que os clientes costumam fazer pra mim quando o médico faz a prescrição do Venvance. Venvance você não consegue comprar sem receita. E quem vai passar para você é o seu médico psiquiátrico. Lembrando que psicólogo nenhum faz ou consegue fazer prescrição medicamentosa. É só o seu psiquiatra. E não é todo mundo que precisa tomar o Venvance. Existem casos e casos. Vai depender do seu grau de dificuldade, o seu grau de prejuízos disfuncionais que você vai ter na sua rotina em relação ao TDAH e como que tá o seu nível de déficit de atenção e ou hiperatividade. Então eu fui diagnosticada com TDAH, né, que eu conto em outro vídeo aqui no canal. Fui para o encaminhamento psiquiátrico e a minha psiquiatra na época acabou ali receitando o Venvance para mim, porque o Venvance ele é muito bom para quem tem outras comorbidades além do TDAH, que era o meu caso. Eu também tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que já tem vídeo aqui no canal, e também tipos de ansiedade e compulsão. O Venvance, ele é ótimo para esses tipos de caso que as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade carregam outras comorbidades, que também tem vídeo aqui no canal que eu explico sobre TDAH e outras comorbidades. Antes de tudo, vocês precisam saber que o Venvance, ele é um remédio psicoestimulante. A matéria-prima, né, as substâncias primárias da medicação serem estimulantes, é um remédio muito caro. Eu lembro que na época eu pagava entre 300 a 480 reais. Vai depender muito da época, vai depender muito de farmácia, né, e também da dosagem que o seu médico for te passar. Por ser um remédio muito caro, infelizmente não é todo mundo, né, não é todo paciente, não é todo cliente que consegue fazer o consumo. Uma caixinha de Venvance, ele não vem 30 comprimidos, ele vem 28 comprimidos. E é um remédio que não é um tratamento diário, igual um ansiolítico que a gente tem que tomar todos os dias. O Venvance, ele é um remédio específico para atenção, foco, concentração. Então, dependendo do caso, o médico que vai avaliar se essa medicação vai precisar ser tomada todos os dias ou só os finais de semana. Porque, na verdade, gente, o Venvance ele é mais para prejuízo disfuncional de atenção e foco. Se você trabalha todos os dias, é um empresário, ou uma pessoa, né, que precisa do foco de segunda a segunda, pode ser que seja um remédio que você vai ter que tomar todos os dias. No meu caso, não. Eu só tomava em dias que eu ia trabalhar, ou eu ia dar uma palestra, eu ia participar de um evento, um congresso, eu ia precisar focar a minha atenção ali e eu precisaria estar 100% concentrada. Existe vários tipos de medicação para TDAH que eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre ele. Mas o Venvance, o meu médico na época optou por ele ser uma medicação que tem uma meia-vida de 8 horas, né? Então tem a Ritalina, tem o Concerta, tem o Atenta
e o Venvance. O Venvance, ele é muito importante, principalmente para as pessoas tomarem logo de manhã. Então não adianta se você for uma pessoa que acorda tarde, né, tipo meio-dia, 11 horas da manhã, e for tomar medicação, porque você vai ficar aceleradão por muito tempo. O que eu comecei a fazer? Tomar a medicação assim que eu acordava, junto com o café da manhã. E por quanto tempo eu tomei? Eu comecei a tomar em 2020, que eu explico, né, naquele vídeo que quando eu descobri meu TDAH, que foi em plena pandemia, com 26 anos, eu logo já comecei a tomar medicação. E tomei até os meus 30 anos, 3 anos e meio mais ou menos. Efeitos colaterais que todo mundo quer saber a respeito do Venvance. Efeito colateral que pra mim foi muito bom, foi benéfico, graças a Deus, foi perda de peso. Por quê? Porque o Venvance, por ele ser um psicoestimulante, ele foca muito a sua atenção. Então você hiperfoca nas coisas que você precisa fazer e você esquece de comer. O apetite em si é baixíssimo. Então eu só ia comer quando eu tava com fome. Tem prós e contras, tá? Porque também, obviamente, não é legal você ficar muito tempo sem comer. Mas eu vi que a compulsão alimentar melhorou demais, porque ele é um remédio também voltado para isso. Não só compulsão alimentar, mas outros tipos de compulsões também. Como, por exemplo, compras, comida, jogos e pornografia. Duas coisas que eu não gostei muito foi a baixa da libido, gente. Por ser um psicoestimulante, ele te estimula tanto que às vezes a gente acha, né? Nossa, vai aumentar. Não. Ele baixa. Não só a libido, mas também insônia. Pai amado, quanto que eu sofri com insônia. Aí eu tive que fazer a inserção da medicação de melatonina e tive que inserir na minha rotina atividade física. Senão não dá conta, você fica muito acelerado e o seu corpo, ele precisa gastar energia e entrar ali em constância junto com o cérebro, porque a cabeça fica lá na frente. Se o corpo não alcança, então por isso que a atividade física, ela precisa também caminhar junto para cansar o corpo e você conseguir dormir e ter uma bela noite de sono. Outro ponto também foi que aumentou a minha ansiedade, tá? Isso é normal acontecer com o Venvance. Por isso que é um remédio que normalmente, é claro, vai depender de caso para caso, o meu psiquiatra acabou indicando um ansiolítico, que foi o sertralina. Mas eu já tomei vários outros remédios de ansiolíticos antes e não tinha dado certo. Então a minha psiquiatra quis ver, né, pra gente tratar primeiro, viu que deu certo, só que a ansiedade aumentou, aí a gente entrou com sertralina. Um parêntese, gente, não é todo caso, tá? Vai depender de pessoa para pessoa, obviamente. Mas pessoas hipertensas, se elas têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas precisam fazer acompanhamento com um cardiologista. Porque o Venvance, ele é um remédio de psicoestimulante, ele aumenta o batimento, o ritmo cardíaco. Por isso, é muito perigoso se a pessoa não tiver controle da pressão arterial. Se ela tiver hipertensão, vai precisar fazer ali um acompanhamento cardiológico, fazer todos os exames para ver se pode tomar o Venvance ou não, se tá tudo bem com o coração da pessoa. Agora, se a pessoa não tem problema cardiológico, ela não é hipertensa, tranquilo, mas normalmente os médicos psiquiátricos fazem o encaminhamento para o cardiologista ou pede uma bateria de exames e também exame de sangue, que é importantíssimo. Por que eu não tomava o remédio, né, o Venvance, todos os dias? Porque ele tem uma meia-vida de 8 horas. Ele não é um remédio contínuo. Deu o tempo dele ali de fazer o efeito da medicação? Acabou. As pessoas não podem tomar mais de um comprimido por dia. É claro que vai depender muito da dosagem, tá? Aí vai ter que ver com o seu psiquiatra, mas você toma de manhã pra poder fazer o efeito ali no dia. Acabou o efeito, acabou. Então no dia seguinte eu vou estar mais concentrado? Ele não tem efeito cumulativo, que é diferente de outros remédios com tratamento contínuo, todos os dias. Por isso que as pessoas tomam às vezes Ritalina pra estudar, porque ela tem uma meia-vida de 4 horas. Então você estudou, acabou. O remédio acabou o efeito. Mas que eu vou explicar em outro vídeo pra vocês. E aí, indico ou não indico o Venvance para os clientes, para as pessoas, enfim. Primeira coisa de tudo é ver se você vai se adaptar com o remédio ou não. Eu fiquei com medo de não me adaptar, mas deu super certo, tá? Então sim, eu, Carol, amei, fiquei apaixonada pelo Venvance, tanto é que eu tomei por muito tempo e graças a Deus não deu dependência em mim. E por que causa essa dependência? Porque a pessoa, ela fica tão psicoestimulada, ela fica assim tão feliz dela ficar enérgica, ela conseguir fazer as atividades, né, as coisas que ela precisa fazer com a medicação,
que quando ela tá sem o efeito, ela morre de medo. Eu tive que trabalhar muito isso na minha terapia. Gostei da medicação, mas eu não tomava todos os dias. Eu acho que isso já foi um pontapé muito importante pra mim pra dizer, Carolina, você precisa tomar a medicação pro TDAH, porque eu tinha muitos prejuízos funcionais, mas eu incrementei na minha rotina estratégias, ferramentas, atividades para melhorar as dificuldades que eu tinha. Então eu criei vários protocolos. Qual é a minha dificuldade? Putz, tomar remédio. Qual é a minha dificuldade? Putz, pagar conta. Lembrar de alguma coisa específica de eventos. Então eu comecei a ver quais eram as minhas dificuldades e apliquei as estratégias e as técnicas, principalmente nos dias que eu tomava medicação, para quando eu não tomasse, eu conseguisse manter aquilo lá. Agora, eu fiquei um pouco receosa para ver se eu ia falar essa informação para vocês ou não, mas eu acho importante contar. Gente, existe uma regra, uma norminha, uma conta matemática que você faz o peso da pessoa, a altura dela e quantos miligramas ela vai precisar tomar em relação à dose da medicação. Eu comecei a tomar a dosagem mínima. Eu fiquei muito ansiosa, eu não dormia. Eu fiquei muito assim, impaciente. Eu tava muito hiperfocada e eu achei que o remédio não tava fazendo efeito. Olha que engraçado. E aí eu voltei na psiquiatra depois, né, de 30 dias. Doutora, você vai ter que aumentar essa dose, porque não tá funcionando. E aí ela ouvindo o meu relato, ela falou, Carol do céu, não, a gente não tem que aumentar a dose, a gente tem que diminuir. Por isso que é importante esse retorno com o psiquiatra, né? Gente, de 30 miligramas, como você não consegue comprar menos do que isso, eu tive que remanipular. Eu comprei na farmácia de 30, levei na farmácia de manipulação uma outra receita. O que eles fazem? Abre a cápsula e de uma cápsula vira duas. De 30, eu acabei diminuindo para 15. Voltei depois de 30 dias na psiquiatra e os efeitos ainda continuavam muito ruins para mim. A minha insônia também tava lá nas alturas. Ela falou, nossa, Carol, vamos diminuir mais ainda. De 15, eu passei para 10. E 10 foi maravilhoso. Só que se você for seguir a literatura psiquiátrica, o correto é você fazer a dosagem pro tipo da pessoa em relação a peso e altura. Só que eu tive uma hipersensibilidade da medicação. Então ela quis diminuir ao invés de trocar de medicação. Cada caso é um caso. Então se você tá passando por isso, não tem esse medo ou esse receio de largar, de abandonar, ou não voltar ao psiquiatra, ou contar pro seu psicólogo, ou achar que remédio nenhum funciona. Calma, às vezes é só uma remanipulação, ou às vezes você vai ter alergia de medicação e vai ter que trocar, ou às vezes se aquela medicação não tá funcionando, vai ter que aumentar a dose, que foi o meu caso. Eu diminuí a dosagem, eu fiquei com medo, fiquei com receio, ou eu quis abandonar o trabalho porque tinha profissionais ali me acompanhando. Então se você também tá passando por isso, se você tá se identificando com a minha fala, a primeira coisa que você precisa fazer é contar o que você tá sentindo pro seu psicólogo, pro seu psiquiatra, e não abandona o tratamento, porque o tratamento vai te ajudar. A gente precisa entender a melhor dosagem para você ter uma maior qualidade de vida. Gente, uma curiosidade aqui para vocês. Essa última remanipulação que eu fiz, de 10 miligramas, sabe quando que eu fiz? Em 2022, sendo que eu comecei a tomar o Venvance em setembro de 2020. Olha quanto tempo que eu fiquei nessa de testando, de tentando ver como que funciona, os efeitos colaterais, se eu gostava, se eu não gostava, se eu me identificava, se eu não me identificava. E de 2022 até 2024 que eu tomei o Venvance de 10 miligramas. E parei de tomar a medicação porque entrou a nova medicação no mercado brasileiro, o famoso Atenta, que eu vou esperar um pouquinho, né, ter um tempo de experiência com o Atenta para depois vir contar em outro vídeo a minha experiência com essa nova medicação, que inclusive tá famosérrima aqui no mercado nacional. Conta aqui embaixo pra mim o que você tá achando do Venvance. E ficou com qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo, mas acima de tudo, procure o seu psiquiatra, converse com o seu psicólogo. E se você tá tomando Venvance, tá assistindo meu vídeo, não é o psiquiatra que te indicou, ou é o endócrino, ou é algum outro médico, procure psiquiatra. Gente, é o psiquiatra que é o profissional que manja de transtornos mentais, e é ele que vai saber ali não só diagnosticar, mas fazer o acompanhamento correto e adequado para o seu caso e o seu nível de TDAH.
curte aí, comenta, para entregar esse conteúdo para outras pessoas que querem saber como que funciona, né, e como que é a experiência de pessoas que tomam a medicação Venvance para tratamento de TDAH. Se inscreve no canal que eu posto bastante conteúdo sobre TDAH aqui e lá no meu Instagram também que eu posto bastante a minha rotina de psicóloga com TDAH. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tá tranquila? Uhum. Ótimo. Tá dando reflexo alguma coisa ali, mano, no Então, computador dela. Aí, pronto. Já era. enquadramento ok. Luz ok. Carol ok.